Glória a Deus. O Senhor hoje permitiu que, em obediência, esteja aqui compartilhando a sua palavra e espero que Ele me utilize, que Ele fale à igreja, que não traga uma palavra bonita, mas traga uma palavra de edificação para as nossas vidas, que seja Deus a falar através de mim e que ao final possamos dizer: o Senhor falou e vai trazer transformação à nossa vida, porque nós somos uma vida em constante transformação, mas não sendo transformers, sendo transformados pelo poder de Cristo em obediência, em temor e em reverência ao Senhor. Amém? Deus é bom. Epá, igreja. Deus é bom. Diz comigo: Deus é bom. Mas nós somos maus. Eu sou mau. Amém? Porque somente Jesus é bom, mas Ele quer transformar a nossa vida para que sejamos melhores pessoas e sejamos o reflexo de Cristo neste lugar. Amém? Neste mundo. E como não falar da Ucrânia, não é? E como não falar de tantas catástrofes que estão acontecendo, que acontecem. Pois o tema atual é a Ucrânia. É verdade que há aí uma ruína, não é? Mas também podemos lembrar em tantas partes do mundo, onde no Iêmen, no norte de Moçambique, tantos sítios onde há situações de catástrofes, as catástrofes humanitárias, as do ambiente, como víamos há pouco tempo no Brasil, aí aquelas enxurradas, tudo, não é? Os tempos são duros, mas eu creio que sempre há uma nova esperança para cada aqueles que confiam no Senhor. Amém? Eu lia aqui eu trazia para começar em Filipenses, eu pus: não baixemos a guarda. Não sei se é uma palavra de encorajamento, não sei se é uma palavra de ânimo, eu sei que é uma palavra, isso sim, de edificação, porque a palavra de Deus tem que ser sempre de edificação, mas sei que também será uma palavra de alerta para as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor em Atos 20, diz, eu ia ler mais à frente, mas agora quando estava ali, este versículo, leio este versículo e queria compartilhar com a igreja, não? Nestes tempos difíceis que são agora, já nos tempos difíceis, quando os cristãos eram perseguidos lá há 2000 anos, não é? Sempre são tempos difíceis, mas o melhor do Senhor está a provir para a nossa vida. Amém? Tu crês nisso? Eu creio nisso. Que muitas vezes não se me vai um pouco abaixo, como todos, não é? Mas eu creio que o melhor do Senhor está para vir às nossas vidas. Diz a palavra do Senhor em Atos 20, depois que acabou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os encorajados, despediu-se para a Macedónia. E ele andou por aquelas regiões encorajando os discípulos com muitas palavras e finalmente chegou à Grécia. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, no nome de Jesus, é que Deus possa encorajar a tua vida. Que Deus possa te fortalecer e viver confiadamente nele e para Ele. Amém? Que a nossa encorajar-te a que possas, aqueles que não aceitam, não conhecem a Jesus Cristo, encorajar-te nesta manhã, ser valente. Aceita a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, como eu aceitei, faz para o ano 30 anos que aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não é que isso seja importante que eu tenha aceitado para ti, que eu tenha aceitado, ou para você, que eu tenha aceitado a Jesus Cristo. O importante que eu tenha aceitado a Jesus Cristo é para mim, é para nós. O benefício poderá ser depois comum, porque havendo pessoas convertidas, havendo pessoas que realmente amam e servem ao Senhor, depois num coletivo, podem ser de benefício para as outras vidas. Mas o primeiro beneficiado de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entregar a nossa vida a Ele e recebê-lo, é um próprio. Amém? Me explico? Somos nós próprios os primeiros beneficiados. Por isso, aqueles que não conhecem Jesus Cristo, que nesta manhã possas deixar cair por terra todos os argumentos e que Ele possa fazer morada e transformar a tua vida. Não fazer-te ninguém bom. Não é preciso que sejamos bons.
O que precisamos é que tenhamos um bom pastor na nossa vida. E o bom pastor é Jesus Cristo, aquele que dá a vida por ti e por mim e faz de nós verdadeiramente filhos de Deus. Senhor, esta manhã quero agradecer-te, a Deus, por permitir, Senhor, que esteja neste lugar, Senhor, sendo usado por ti. Peço essa graça, Deus, e peço-te que me inspires, Deus, e que possas falar, Deus. Eu peço-te humildemente, Deus, que ponhas as palavras, Senhor, Senhor, que tu dirijas através do teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, e, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor, e eu confio em ti e dependo de ti, Senhor, e fala, Deus, e somente tu, Senhor, podes trazer palavras de vida e de vida em abundância para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Eu escrevi: vivemos num mundo em que ouvimos e dizemos e sabemos que está uma catástrofe. Isto era um pouco da introdução. Realmente, agora, sabes, eu já cheguei à conclusão, e não estou a fazer uma apologia disto, não é nada disso, que é melhor é ver desporto na TV do que estar a ver os canais de notícias. Sempre temos que estar informados, não é? Eu já não tenho pachorra nem paciência para ver os canais de notícias, não é? Porque é verdade, é realidade, não sei se é verdade, se é realidade, seguramente que é bastante, não é? Mas tem tantas notícias enganadoras, tanta coisa, pronto, mas não é isso. É uma constante bombardeada, somos bombardeados sistematicamente, não é? Que o mundo está a uma ruína. Mas se o mundo está a uma ruína, quem é que está no mundo? São os homens e as mulheres. Então quem contribui para a ruína deste mundo são os homens e as mulheres. Não há extraterrestres. Ainda que nos Estados Unidos há aí pessoas que ainda acreditam nos extraterrestres. Tu e eu podemos contribuir para um mundo melhor. Tu e eu devemos de aportar para um mundo melhor. Mas é que a gente abominamos o mundo. Não, nós amamos o mundo. Nós temos que amar o mundo. Nós não podemos amar as coisas do mundo. Temos que amar o mundo. Amar o mundo é aqueles que estão afastados de Deus. Devemos de amá-los. Devemos de encorajá-los a aceitar a Jesus Cristo. Vivemos num mundo em que ouvimos, dizemos e sabemos que está uma catástrofe, que está uma ruína. E é verdade que assistimos a acontecimentos desastrosos, como é a situação atual da guerra na Ucrânia, a pandemia, que já acabou a pandemia. Não acabou a pandemia, ou não sei se acabou ou não se acabou, porque ainda há 17, 20 mortos, já 10, 12 mil, quer dizer, há um ano se houvesse 12 mil. Se houvesse 12 mil infectados, fechava, era logo aquelas situações de confinamentos e não sei quem. Agora há 12 mil, olha, glória a Deus, porque assim a coisa vai indo, não é? A situação atual na guerra da Ucrânia, dos desastres climatéricos, muitas situações são causas naturais e outras são causadas pela maldade do homem. Assim também em nossas vidas encontramos em situações ou passamos por situações que são coisas que vêm às nossas vidas e que nós não conseguimos controlá-las. Enfermidades, sei lá, há situações que nos deparam, não é? Que não está nas nossas mãos controlar. Podemos ter uma boa alimentação, fazer uma boa dieta, fazer exercício, podemos... E de repente nos aparece uma doença. Olha, o Senhor saberá porquê. Há situações que nós não conseguimos controlar e que vêm às nossas vidas. E aproveito para que a igreja, não somente oro pela mãe do cunhado do Crespo, glória a Deus, consegui acertar, e de verdade, e que também oremos por muitos irmãos que estão enfermos do Cris, todos conhecem o Cris, está aí em Santarém, está muito debilitado, está mesmo muito debilitado, e as nossas orações, seguramente que o Senhor tem ouvido, aberto para escutar o clamor do seu povo, e não só o Cris, tantos que estão enfermos também, e que devemos estar orando e pedindo a mão do Senhor sobre as suas vidas. E aproveitar também, já que ouvi aqui dizer que o Eduardo fazia anos, ou fez anos, quero também dar graças a Deus pela sua vida, dar graças a Deus pelo seu esforço, pela sua entrega. Ainda é um grande arrezingão, mas na verdade é um
sempre está disposto. Eu dou graças a Deus e eu quero honrá-lo nesta manhã. Aqueles que às vezes não se veem são aqueles que mais contribuem para a extensão do reino. Eu quero dar graças a Deus por ele e que o Senhor siga abençoando e que ele possa abrir o seu coração verdadeiramente e que Deus possa limpar todas as aranhas da sua cabeça. No nome de Jesus, amém. Mas também passamos ou nos passam determinados acontecimentos que somos nós que contribuímos para que nos aconteça e também a causa da maldade que existe em nós. Acontece e vem-nos, como eu dizia, situações da nossa vida que não controlamos. Já dei determinados exemplos, não é? Principalmente na saúde, não é? Mas há outros que vêm às nossas vidas e está em nós evitar que eles nos aconteçam. Amém? Não podemos sempre desculpar-nos, que Deus permitiu, que Deus... mas isto é que Deus permitiu. Tudo sabemos que Deus permite. Mas muitas vezes somos nós que contribuímos para que essas situações venham à nossa vida. Muitas vezes passamos a vida como passava Eutico. Gosto muito desta passagem de Eutico. Eutico era um jovem, vem lá em Atos 20, não é? Que estava Paulo compartilhando, não é? E que muitas vezes que passa na igreja, se prega a mensagem, o Senhor traz palavra às nossas vidas e aconteceu lá a este jovem Eutico. Se a queda de um sono profundo, ficou com um sono profundo, diz no versículo que ele estando certo jovem, Atos 20, estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Mas no versículo 7, atrás diz: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, prolongando o seu discurso até à meia-noite. E no 8 diz: e havia muitas luzes no cenáculo de onde estavam reunidos. E estas luzes para mim, e aquilo que Deus me revelou, é que estas luzes não são estas luzes que agora aqui vemos neste lugar, não é? São luzes que muitas vezes nos dispersam, luzes que estão no mundo e nós estamos mais fixados no brilho das coisas deste mundo do que estar fixados naquilo que Deus manda para as nossas vidas. Muitas vezes estamos estamos no lugar, mas não estamos. Estamos ouvindo, mas não estamos. E por isso pode acontecer o que aconteceu a este Eutico. Ele estava sentado na janela, Paulo pregando, e ele se cai de um sono profundo. E quer dizer que se desinteressou, não é? De certa maneira, se acomodou àquilo que estava ouvindo e caiu de um terceiro andar, não é? Pela graça do Senhor, pôde realmente reviver, não é? Segundo diz a palavra do Senhor. Então que nós não estejamos demasiados nas luzes, destas luzes do mundo, estas coisas que brilham, mas não são ouro e que nos ofuscam muitas vezes e nos desviam realmente daquilo que temos determinado para a nossa vida. Sabes, e isto para mim vem sempre tudo à causa da maldade que existe em nós. Mas a gente escutamos muitas vezes: não, é que eu não sou bom, ou não sou mau, eu até sou bom, não sei o que mais, sabes? Uma das coisas que não há muito tempo que Deus revelou é que eu realmente não era bom e tinha um coração cheio de maldade, mas que pela graça do Senhor vai transformando e vai sendo cada dia mais e mais à semelhança de Cristo. E estaremos muito longe, e é isso que nós devemos de buscar, que a nossa vida, o caminhar no caminho, seja a imagem daquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Dizem em Eclesiastes 9:3, diz: este é o mal que há em tudo. Podemos ler em Eclesiastes 9:3, diz a palavra do Senhor, para que seja a palavra de Deus, diz que
Sabes, para que muitas vezes aquilo que pensamos que somos bons, diz em Eclesiastes 9, versículo 3, este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol e que a tudo sucede o mesmo. Também o coração dos filhos do homem está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração e na sua vida. E depois se juntam aos mortos. Eu não sei qual, esta é a minha versão, diz desvarios. Não sei se há outras versões, seguramente, mas na minha diz desvarios. Sabes, e nós não nos podemos dar ao luxo de permitir desvarios na nossa vida. Se não corremos o risco de correr para a morte. Se não morte física, para a morte espiritual. Ainda que Deus possa, pelo seu amor e pela sua misericórdia, nos dar uma nova vida e ressuscitar, aqueles que podemos cair e podemos desvairar, não podemos permitir. E isto não é que Deus vá permitir. Eu não posso permitir desvarios no meu coração. Não posso, e isso está em nós, em cada um de nós. Porque esses desvarios, escrevia eu, levam-nos à destruição do edifício, do templo. O edifício pode destruir-se no momento, não é? Agora vemos, vem aquelas bombas que destroem, ou de repente um edifício se manda abaixo. Agora estamos aí com as obras do Lourel, não é? E entramos lá e aquilo está tudo a ser derrubado, não é? Mas aquilo está a ser derrubado com um propósito, não está em ruínas. Muitas vezes a nossa vida está em ruína. E um edifício que fica em ruínas é porque se vai degradando. E nós não podemos deixar que o templo se degrade, porque somos templo santo, templo do Senhor. Um edifício pode destruir-se no momento e ficar em destroços, em entulho, imediatamente. Mas quando um edifício fica em ruínas, é porque se foi degradando. A degradação vem às nossas vidas por baixarmos a guarda. E foi esse o título que Deus me deu para colocar, não é? Não baixemos a guarda. Sabes, para mim é tão importante o dia de hoje como já o há 15 anos. Há 15 anos já pensava, não posso baixar a guarda. E hoje continua a ter o mesmo valor. Não posso baixar a guarda. Podemos levar X anos no Senhor, mas cada dia não podemos baixar a guarda. Que o diabo é como um leão regente que anda a ver para onde derrubar, matar e destruir, como ouvimos aqui no domingo passado. Mas está em nós estar alerta. Nós temos de estar alerta. Quando eu era chaval, já lá vão 20 anos, não é? Havia um programa, porque havia a guerra de Angola, não é? A guerra do ultramar, e gritava-se alerta, alerta está. O programa era alerta e depois outro gritava alerta está, quer dizer, não só temos de estar alerta, porque não só estar em posição de alerta, mas estar alerta. E principalmente não com o inimigo, mas alerta com nós próprios, que somos muitas vezes os principais inimigos de nós mesmos. A degradação pode acontecer nas nossas vidas, e eu não estou a dizer que acontece, cada um saberá de si, mas Deus alerta-nos nesta manhã, por isso é um alerta, é um aviso para nossas vidas, que por baixemos a guarda vamos abrindo determinadas brechas da nossa vida, que rapidamente se transformam em crateras. Quando baixamos a guarda, muitas coisas de mal nos podem acontecer e não podemos culpar a Deus. Quando baixamos a guarda, ficamos expostos e vulneráveis e damos a determinados luxos que não podemos permitir como filhos do Senhor. Como escutámos na semana passada a história de Sansão, não é? E Sansão brincava, Sansão deu-se a certos determinados luxos. Ok, que depois, lá no final, ainda aquilo foi tudo destruído e o Senhor foi glorificado, não sei o quê. Mas sabes, não podemos dar-nos a determinados luxos, não é? Dizem em Juízes 16:15, lembram-se da semana passada, da pregação da semana passada? Não gravaram no vosso coração? Amém? Se não gravaram no nosso coração, podem ir ao YouTube ou ao Facebook e voltar a rever a pregação,
porque o importante é que a palavra de Deus seja gravada no nosso coração para podermos pôr em prática. Porque é a palavra de Deus que nos mantém firmes. A palavra de Deus nos infunde temor. A palavra de Deus nos infunde reverência. A palavra de Deus nos infunde que temos que ser obedientes à sua palavra. É a palavra de Deus, transmitida pelos homens e leída, que nos incute esse temor para com Deus, não medo, mas temor para com Deus e essa reverência. Diz aqui em Juízes 16, no versículo 20, porque já a semana passada foi compartilhado aqui, sobre Sansão e tudo aquilo que nos pode passar, porque pode passar a qualquer um, não é? E nós temos de estar alerta para que nos passe. Então o versículo 20 diz: então clamou ela, Dalila, não é? E os filisteus avisando, e sabes, muitas vezes há aqueles que nos avisam, mas é aquele aviso... Bom, diz, despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei, confiado nas suas forças. Mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. E eu é daquelas coisas que em minha vida, e não é falar de mim, mas, ou melhor dito, daquelas coisas que é mais preocupante para um filho de Deus, é que o Senhor se possa retirar de nós e nós não damos contas. Pode-se retirar, e então quando nós pensamos e dizemos que o Senhor é por nós, quem é contra nós, e o Senhor já não está. E não foi porque Deus nos abandonou, porque Ele diz que não nos abandona, Ele não nos desampara. Somos nós que obrigamos o Senhor a retirar-se de nós. Amém? Não permitas que isso aconteça. Não permitamos, melhor dito, que isso aconteça. Sabes, muitas vezes, e estava também lendo em Juízes 16, no versículo 15, diz: então ela lhe disse antes daquela situação: como podes dizer que me amas, não estando comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Evidentemente que ela aqui estava com subterfúgios, a ver como normal. Zombaste, mas muitas vezes acontece que há pessoas que podem estar zombando de Deus, mas Deus não se pode zombar, nem de Deus. Escreveu: não podemos zombar de Deus, nem da igreja, nem do ministério, nem dos irmãos, nem dos demais. Sambalate também, quando se estava reedificando o muro, sabes, também se estava zombando, não é, dos judeus. Vocês nunca mais vão, não sei o quê. E sabes, muitas vezes há gente que também diz: nunca mais te vais a levantar. Mas não somos nós que nos temos que levantar. É Deus que nos tem que levantar, e nós que pomos na mão do oleiro para que Ele faça um vaso novo em nossas vidas. Entregar-nos por completo. Sambalate zombava dos judeus quando este reedificava o muro. Escrevi: irmãos, se o inimigo ganhou terreno em alguma batalha vital na nossa vida, devemos reconstruir os muros derrubados. O problema da ruína que está este mundo, da ruína natural, da ruína já que está dos valores desta situação toda, não é? Isto há 30 anos para mim, os valores e essas coisas não tinha importância nenhuma. Mas Jesus Cristo nos incute os valores para a vida. Amém? Se o inimigo ganhou terreno em alguma batalha vital na nossa vida, devemos reconstruir os muros derrubados. E não permitamos que Deus se retire da nossa vida. E isso vem muitas vezes à causa de um esfriamento espiritual, de uma falta de relação com Deus. E nós temos que cada dia ter a antorcha acesa, prendida, que o azeite não nos pode faltar. Cada um de nós cabe evitar a saída do Senhor da nossa vida. E muitas vezes desculpamos-nos, não é? E costumamos dizer que descuidamos a nossa vida espiritual porque trabalhamos muito.
No ministério é muito essa conversa, é que não temos tempo para buscar ao Senhor, é que não há tempo, é que é para baixo e para cima. As pessoas que vivem fora do ministério dizem que não dá para ir ao culto, que eu trabalho, cansado. Tantas desculpas realmente, mas não há desculpas para justificar o injustificável. Há sempre tempo para buscar a Deus. Há sempre necessidade de buscar a Deus. E se nós estivermos em necessidade constante, buscaremos as forças e o ânimo em Deus. Sempre queremos justificar o injustificável e tudo não passa de nada mais, nada menos do que justificar-nos. E as justificações não servem. É que muitas vezes baixamos a guarda. Este mundo estava, como eu dizia, uma ruína, uma catástrofe natural, mas também está uma catástrofe, muita gente deste mundo está uma catástrofe em ruínas as suas vidas. Mas e os filhos de Deus, que há tantos filhos de Deus, ou haverá, não sei se aqui haverá, que também a sua vida interior estará uma ruína. E isso é preocupante, não é? Preocupante àqueles que Deus nos deu uma nova vida e que o nosso interior não corram rios de água viva e somente o nosso interior esteja inundado de ruínas. Nossa fortaleza principal é a oração com Deus, tempo de intimidade com o Senhor, confissão dos nossos pecados e arrependermos diante de Deus, que é misericordioso para perdoar, quando confessamos nossas iniquidades. E confessar e arrepender-nos não é nada menos do que mudar de direção. Muitas vezes ouço dizer, arrepender, já me arrependi, ou não me arrependo. Arrepender não é nada mais, nada menos de reconhecer o que fizemos de mal, ou que aquilo que não agrada ao Senhor, e simplesmente mudamos de direção, mudamos a agulha. Me arrependemos e continuamos. Arrependemos e continuamos. Não, então não há arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é reconhecer aquilo que realmente não está correto. A primeira virtude de um homem espiritual ou de um homem que busca a Deus, não sei para mim a primeira, mas uma das virtudes, não quero catalogar, não é? Mas às vezes é como escrevo, não é? Mas para mim, um homem que busca a Deus, um homem que ama o Senhor, essa virtude é a renúncia. A melhor forma de edificar em Cristo, de edificar o templo, é através da renúncia. Escrevi a renúncia às posses naturais e principalmente a renunciar às nossas paixões carnais. Para isso, há que submeter-se à vontade de Deus. Amém? Renunciar. Principalmente no nosso ministério é muito fácil de escutarmos. Não, é que eu renuncio a tudo. Pois, renuncio a tudo. Se eu não tenho nada, nem preciso de renunciar. Quer dizer, e o que tenho nem é meu, ou o que temos nem é nosso. Amém? O que temos no ministério não é nosso. O que temos no ministério é do Senhor. E Ele nos ortuga que cuidemos e velemos por aquilo que Ele nos põe nas mãos. Mas nós, que temos? Nada. Mas temos a tudo quando temos a Jesus Cristo no nosso coração. Temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Diz a palavra do Senhor em Mateus 6:24, não podemos servir a dois senhores. Não podemos estar divididos. Renunciar às nossas paixões é caminhar de acordo com as normas, ou as ordenanças, ou os mandamentos de Deus, nesta peregrinação aqui, de onde Deus nos colocou nesta terra. E para isso, para podermos renunciar, e a renúncia do Filho de Deus às suas paixões, às suas maldades, às suas situações, não é? A renúncia de Deus produz em nós santidade. Nós não podemos produzir santidade em nós. Nós podemos reproduzir a santidade de Deus em nós. Nós não produzimos a santidade. A santidade é a santidade de Deus que vem à nossa vida.
E nós temos que depois reproduzir essa santidade no dia a dia. A santidade, escrevia, não é algo que vem agora, de momento. Apertado um momento, não é, são santos já. A santidade é dia a dia. Mas mal estaria eu que ao fim de quase 30 anos no ministério ou no serviço do Senhor ainda tivesse a dizer, não, há tempo para a santidade. Não, a santidade é dia a dia. E a santidade que está em nós tem que ser reproduzida no dia a dia. A renúncia ao caminho para a santidade e a santidade ser uma norma de vida e uma conduta dos filhos de Deus. E não só na relação com Deus, mas com o próximo. Jesus disse em 1 João 5,6, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Já me alegro que há alguém também que diz que toma um assento. Portanto, não sou só eu a tomar assento. Glória a Deus. Diz em 1 João, versículo... Desculpa, eu disse Pedro, não, mas é João. Já vamos a Pedro. Dizia o meu amigo e amado irmão Selvin, não é? Na quarta-feira que Deus permitiu que ele aqui compartisse, não? Que se estava a tremer as pernas e não sei o quê, que era a primeira vez e não sei o quê. Eu há uns anos, há mais de 25 anos, que comparto da palavra do Senhor e para mim é sempre uma nova experiência e sempre me teme. E eu pensava que era por ter fobia às pessoas, não? É porque realmente, havendo temor nas nossas vidas, faz-nos tremer as pernas. Em 1 João diz a palavra do Senhor, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, Filho de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Em nós não pode haver trevas. Nos filhos de Deus não pode haver trevas. Porque Ele é luz. E se Ele está em nós, a sua luz tem que brilhar. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Esta é a palavra para a nossa vida. Somos chamados a reproduzir santidade de Deus em nossas vidas, em renovar através dela as nossas mentes, a despejar-nos do velho homem e a vestir-nos do novo homem. Sabes? É que eu já sou um novo homem em Cristo. Mas se eu sou um novo homem em Cristo, continuo a fazer as mesmas coisas, muitas vezes, como o homem velho. Se sou um novo homem em Cristo, ou uma nova mulher, as coisas velhas passadas e as outras fizeram novas. Não quer dizer que não cometamos erros, que não falhemos, mas se somos novos criaturas em Cristo Jesus, então, e se o velho homem morreu, ou se o velho homem está enterrado, que temos de ter cuidado, porque o velho homem não precisa de ser Jesus, porque Jesus não vai ressuscitar o velho homem, mas o velho homem ressuscita com uma facilidade. É só darmos espaço a que ele entre e ressuscite. E nós não podemos dar espaço. Tem que estar enterrado e bem enterrado. No nome de Jesus. Somos chamados a reproduzir a santidade de Deus em nossas vidas, a renovar as nossas mentes através da busca constante e da intimidade com Deus, despejando-nos do velho homem e vestirmos do novo homem, criado na justiça e à santidade de Deus. De nada nos serve querer crescer na nossa relação com Deus. Não nada, muitas vezes, ambicionamos coisas na igreja e diz a palavra do Senhor. A palavra diz que quem anela ao bispado, boa coisa anela, ou quem deseja ministério, quem deseja... ok. E diz a palavra do Senhor,
mas temos que renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas paixões e não permitir que a nossa vida se torne em ruínas. Por isso há que cuidá-la dela cada dia, obedecendo à sua palavra, vivendo segundo as ordenanças e os mandamentos de Deus para a nossa vida. E não é preciso saber a Bíblia de beabá, não quer dizer que não se tenha que ler a Bíblia, ao contrário. Há que ler a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos edifica, mas se a palavra de Deus é lida simplesmente um jornal, não traz nem produz vida. A palavra de Deus infunde temor. De nada nos serve querer crescer nossa relação com Deus, na igreja ou no ministério, se na prática vivemos conforme os vícios da carne e nas hipocrisias. Deus nos resgatou do lodaçal de onde andávamos e Ele não quer que voltemos atrás. Amém? Há um louvor que diz: Deus não nos trouxe aqui para voltar atrás. Amém? Amém? Deus não nos chamou para voltar atrás. Deus nos chamou a chegarmos à terra prometida. Se vamos entrar ou não vamos entrar, mas Deus nos chamou para não voltar atrás. Deus nos resgatou de um lodaçal de onde não podemos voltar. E não é porque Deus permita, Deus permitiu que eu vou para o lodaçal. Não. Eu tenho a obrigação, ou nós temos a obrigação, de nos afastar dos lodaçais. Ele não quer que voltemos atrás. O Senhor não quer que voltemos atrás. Não abramos brechas, reedifiquemos os muros, busquemos viver em transparência para com Deus. Vivemos buscar um Filho de Deus. Não podemos exigir isto aos do mundo. Mas aos filhos de Deus temos de ter essa exigência pessoal em nossa vida. De viver em transparência. Em transparência. Tem que haver transparência nos filhos de Deus. Não podemos viver aparentando aquilo que realmente muitas vezes não somos. E muitas vezes aparentamos realmente aquilo que não é. Viver em transparência para com Deus, com os irmãos, e assim percorremos caminhos de santidade. Caminhos de santidade que é andar segundo a vontade de Deus, e isso se refletirá na nossa relação com Deus, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos, com a comunidade, e não somente com a comunidade, com a vizinhança. Quando fala comunidade, não é só a comunidade ministerial ou do ministério, mas também a comunidade onde estamos. Sabes, das coisas mais difíceis que eu creio que Deus tem para operar na vida dos seus, é que sejam transparentes. Que haja verdadeira transparência uns com os outros. E realmente se manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Caminho de santidade que é andar segundo a vontade de Deus, e se refletirá na nossa relação com Deus, com os nossos cônjuges, volto a repetir, com os nossos irmãos, com a comunidade, e haveria muito mais, não é? Estas é que, portanto, irmãos, transparência é necessária nos filhos de Deus. E essa é uma exigência que eu tenho para a minha vida. E muitas vezes não somos aquilo que deveríamos ser. Mas realmente faz com que sejas transparente na tua relação com Deus, na nossa relação com a igreja, com os nossos irmãos, com a vizinhança. Há que haver transparência. Transparência não é publicar no Facebook a nossa vida. É que muitas vezes, toda a gente sabe da minha vida. Isso não é transparência, isso é... Vou-me guardar a palavra para depois o meu irmão, pastor Faria, não vir dar um toque. Vou guardar essa palavra que penso, não é? Transparência não é publicar no Facebook ou noutras redes a nossa vida pessoal. Transparência é que haja verdadeira confiança nos outros, sejamos transparência. Mesmo que às vezes estejamos errados, a pensar mal, a julgar mal. Mas não sejas como o outro. Eu sou tão sincero que te dou uma facada. Não. Mas às vezes devemos ser sinceros, mas devemos também guardar-nos como falamos as coisas, não é? Mas devemos, olha, irmão, ou pastor, ou amigo,
quando queiramos buscar, busquemos os servos de Deus para trazer palavra, para trazer ajuda à nossa vida. Muitas vezes se acercam pessoas, não é com o intuito de, não quero estar julgando, mas às vezes não são verdadeiramente intuitos de ouvir uma palavra, porque, sabes, na igreja muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que se agrada aos ouvidos. E aquilo que muitas vezes agrada aos nossos ouvidos não são edificação para a nossa vida, nem é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Devemos de ouvir aquilo que não agrada à nossa vida da parte dos servos de Deus. Porque seguramente que os servos de Deus não nos vão mandar a fazer aquilo que não agrada a Deus. Vão trazer conselho, vão trazer ânimo, vão nos trazer exortação. E isso é renunciar a nós mesmos e começar a viver um caminho de santidade. Santidade não é como os monges que se fecham lá nos conventos e estão aí, muitas vezes é aquele, não, santidade é viver apartado do mundo para Deus, mas santidade é uma situação de vida diária. E muitas vezes pecamos e muitas vezes sujamos a santidade, por isso nos arrependemos e vamos dentro do Senhor e pedimos perdão e nos desviamos de caminho. E não nos desviamos do caminho, desviamos do mau caminho e seguimos no caminho do Senhor. 1 Pedro 1,13 diz, agora sim, é o 1 Pedro, espero que Deus esteja a falar a tua vida, que o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Portanto, diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 13, portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos, também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito na palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Jesus é santo. Deus é santo. E nós devemos buscar ser imitadores de Cristo. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios, esperai inteiramente. Esperai, compartilha o pastor Luís na reunião dos pastores, na reunião que tivemos esta semana. E também falava, agora me recordo, que era importante encorajar-nos uns aos outros, animar-nos uns aos outros. Que sigamos adiante. Podemos entrar coxos, podemos entrar cheios de feridas, terminar a carreira. Não é importante terminar em primeiro lugar. O importante é entrar no reino dos céus. O importante é estar na carreira, com feridas, mas o importante é que entremos e que estejamos no caminho. E é bom ter feridas. E é bom ter cicatrizes. Mas estejam cicatrizes que estejam curadas devidamente. Porque muitas vezes há cicatrizes nas nossas vidas que estão por fora, mas por dentro estão cheios de pus. Mas só o sal da palavra de Deus nos pode curar as feridas interiores que criam pus e purificar a nossa vida. Portanto, sede sóbrios. 1 Pedro 1,13, como dizia, sede sóbrios. Estar atentos, estar vigilantes, estar buscando a Deus em oração, estar vivendo em obediência à sua palavra e buscar ser completamente transparentes com o Senhor e uns com os outros. Ser transparente não é andarmos a publicar a nossa vida. Ser transparentes é, Senhor, sou como sou. Necessito que tomes o controle da minha vida. E não permitir dar espaço ao diabo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tínhamos. Uma coisa era antes, agora não nos podemos. E em 1 Pedro 2 diz aqui no versículo 1, diz, e com isto quero terminar, diz a palavra do Senhor, e igrejas pode-se colocar de pé, em pé. Deixando, pois, toda a malícia, enganos, fingimentos, invejas
e toda a sorte de maldicências. Assim diz o Senhor. Amém? É um mandamento para as nossas vidas. Deixando, pois, toda a malícia, engano, fingimentos, invejas e toda a sorte. Não podemos exigir aos do mundo isto, mas de nós exige o Senhor que, como novas criaturas, como a nova vida em Cristo, então sim, Ele demanda de cada um de nós, como seus filhos, que é honrar o seu nome, não só de palavra, mas de praticar a sua palavra, viver a sua palavra, cada dia das nossas vidas. Reproduzirmos santidade, não é produzirmos santidade, vivermos, reproduzir para mim é viver, transmitir a vida de Cristo, que é dever de cada um de nós. Não é sermos bons, porque bom não há nenhum, porque o coração do homem, ainda que reine Cristo, continua com maldade. Mas nós estamos alerta e sabemos que não lhe vamos dar espaço, no nome de Jesus. Senhor, nesta manhã quero agradecer-te o teu amor, a tua misericórdia, Deus. Obrigado, Senhor, por permitir, Senhor, que esteja aqui um dia mais, Senhor, compartilhando, Senhor, sendo boca tua, Senhor, Senhor, que tu possas gravar esta palavra, Deus, nas nossas vidas, Senhor, para estarmos alertas, Deus, para que vivamos uma vida mais de agrado para contigo, Deus, agradando-te, Senhor, sendo transparentes, Senhor, nos objetivos que nos propomos alcançar, Deus, nesta carreira, Senhor, que temos por diante, Deus. Senhor, somente tu te agradas de nós, Senhor, quando fazemos as coisas segundo a tua vontade. Tu sigues amando-nos, Senhor, verdadeiramente. Façamos as coisas bem, ó amados, porque o teu mal, porque o teu amor o teu amor por nós é infinito, Deus. Mas tu nos demandas que nós, como filhos teus, novas criaturas, que a tua vida em nós, Senhor, façamos a diferença, sejamos sal e luz neste lugar, Deus, neste mundo, Deus. Este mundo está em ruínas, mas nós não queremos contribuir para mais ruínas, principalmente a nossa vida, Deus. Tu põe em nós o teu Espírito, Senhor. Não te retires de nós, Deus. Senhor, queremos cada dia ir aos teus pés, pedir o teu favor, Senhor, e queremos estar com os nossos olhos colocados em ti, vivendo em obediência, e não queremos voltar atrás. Tu não nos chamaste para voltar atrás. Tu nos chamaste para que sigamos adiante. Muitas vezes temos que parar no caminho, mas seguimos adiante, confiados em ti. Bendiz, Senhor, a tua igreja, Senhor. Bendiz a tua palavra, bendiz os teus servos, Deus. Senhor, quero orar, Senhor, por aqueles todos, irmãos, Senhor, que estão enfermos, Deus. Senhor, derrama sanidade, Deus. Guarda-nos a nós, Senhor, das situações que não podemos controlar, Deus. Mas põe em nós, Senhor, esse temor, Senhor, essa reverência das situações que podemos controlar e não as controlamos muitas vezes, Deus. Senhor, faz tua obra, opera, Deus. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades, Senhor, abençoa o pastor Miguel, Senhor, abençoa também o pastor Luís, a sua família, os demais, Senhor, obreiros, Deus, pastores. Senhor, abençoa, Senhor, também, Senhor, aqueles que estão vendo e ouvindo, Senhor, esses irmãos nas 4 partes do mundo, em missões, Deus, Senhor, que tu possas também, Senhor, abençoar grandemente as suas vidas, suprir as suas necessidades. Acampa, Senhor, os anjos ao redor das nossas vidas e das vidas de cada um, no nome de Jesus, Senhor. E queremos, Senhor, cada dia fazer mais e mais a tua vontade. Por isso necessitamos de renunciar a nós próprios para que tu possas produzir essa santidade, Senhor, em nós, a tua santidade, porque tu és santo. Abençoa, no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.